Amém, queridos? Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que a vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém. Queridos, nós estamos fazendo a exposição da segunda carta aos Coríntios, e desta feita nós chegamos ao capítulo 5, aonde o apóstolo Paulo continua fazendo a sua defesa quanto às acusações dos falsos mestres que estavam instalados na igreja de Corinto. Ele vai fazer sua defesa mostrando qual é a sua motivação, o que faz anunciar o Evangelho, ser um pregador ou embaixador de Cristo. E assim ele vai concluir essa defesa neste capítulo, mostrando aqueles irmãos, aquela igreja, ou apresentando a eles essa doutrina da reconciliação, no qual Deus fez por todos nós. Então vamos para o primeiro ponto, no qual ele vai estar falando sobre a motivação do seu ministério, que está no versículo 11 até o versículo 13, que aqui nós podemos ver duas motivações
que faz o apóstolo se posicionar na sua defesa e dizer o porquê que ele continua pregando, o porquê que ele prega, porquê que ele anuncia este Evangelho e as boas novas de Cristo. Ele diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor. Então, a primeira motivação do apóstolo, queridos, é o temor que se deve ao Senhor. E este temor, alguns acreditam que seria medo, e não é medo. Este temor, queridos, é uma profunda reverência que se deve a Deus. É saber que Ele é Senhor, Ele é santo e que deve-se todo respeito, toda reverência a Ele. Esse temor, queridos, faz que tenhamos uma consciência limpa diante dos homens. Esse temor produz em nós uma integridade moral, por isso Paulo não tinha o que esconder dos homens. Então, quando este temor é ativado na nossa alma, na nossa consciência, na nossa vida, nós andamos em uma vida de integridade. Nós não andamos somente com a aparência de cristão. E Paulo vai fazer aplicação disso a partir do versículo 17. O que é ser uma nova criatura? O que é ser um novo homem em Cristo? Então, este temor, ele opera em nós uma mudança de vida, reverenciando aquele que nos reconciliou com Ele, dando a Ele esta reverência, esse respeito, e a partir de então, a nossa vida, ela caminha para uma mudança cotidiana. E essa mudança que Deus agora opera em nós através de Cristo, gera em nós uma integridade moral. E essa integridade faz com que nós venhamos andar de cabeça erguida em qualquer lugar. Por onde passarmos, aonde chegarmos, nós temos uma vida, como ele diz no começo da carta, uma vida que aflora o bom cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo. E este bom perfume, aonde chega-se, as pessoas notem, ainda que não seja necessário o perfume fazer alarde. O cristão não precisa fazer alarde, o cristão não precisa andar com a placa bem grande levantada, olha, eu sou cristão, eu sou crente. Não. Assim como o perfume, em qualquer ambiente que ele chega, o seu cheiro logo é notado. E assim deve ser a vida de uma pessoa gerada de novo, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que agora ela é conduzida não apenas na aparência, mas ela é conduzida agora de uma mudança radical que vem de dentro para fora. E essa mudança é o que nos faz falar deste Deus, anunciar as grandezas deste Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, e logo senti no meu coração o desejo de anunciar a todos o que Deus estava fazendo na minha vida. Eu queria compartilhar com todos a alegria de servir a Deus. Eu queria que todos entendessem como é bom servir a Deus, sentir o prazer de servir a Deus. E eu lembro que naquela época eu
com meu primo, nós dois nos convertemos distância de semanas, e nós então começamos uma peregrinação em toda a família Campanha. Um dia por semana nós íamos na casa de cada um, e ali pedíamos permissão, lia um texto, claro, novo convertido, sem experiência, mas a gente queria transmitir a eles essa alegria que estava sendo gerada dentro de nós. E nós passamos muitas casas anunciando este evangelho, claro, sem experiência, sem profundidade, mas com aquela alegria que nos conduzia a falar deste Deus. Então esta era uma das primeiras, ou seja, era a primeira motivação que o apóstolo tinha. Sendo assim, com esta vida transformada, com essa nova integridade gerada por ele, por Deus, sendo assim, não havia engano na vida do apóstolo, como alguns diziam que ele estava enganando. Então, como não havia engano, ele poderia persuadir aqueles que ouviam, os homens que ouviam, a fé em Cristo. Então, essa persuasão, ela não se dá somente na pregação, na palavra falada, proferida, mas acima de tudo na palavra vivida por aquele que anuncia o evangelho. Então, quando nós realmente estamos sendo transformados por Deus através deste evangelho, e é aqui que difere o divisor de águas entre a religião e entre o cristianismo na essência, que às vezes as pessoas moldam-se naquilo que as religiões dizem, e ela simplesmente está alienada àquilo que a religião prega, àquilo que a religião ensina. Mas o cristianismo não. O cristianismo ele é diferente, porque ele não molda o homem somente por fora. E esta palavra, este evangelho gera em nós uma nova vida, e vocês vão ver daqui a pouquinho. Aí o versículo 12, ele diz: porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então ele está falando, não há necessidade de eu recomendar a vocês novamente, para que vocês venham gloriar de nós, mas que vocês possam responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então, quem eram esses que se gloriavam na aparência? Os opositores dele, os falsos mestres. E esses falsos mestres, eles faziam o ataque primeiro ao apóstolo. É claro, né? Todo inimigo, ele primeiro, para ocupar lugar, ele precisa desmoralizar o caráter daquele que ele quer ocupar o lugar dele. Então esses falsos mestres, eles jogavam ao ventilador o caráter de Paulo, a idoneidade de Paulo. Eles tinham a aparência, mas no coração eles não tinham uma vida realmente transformada pelo evangelho do Senhor. Então Paulo está dizendo que se não houver temor da parte daqueles que se dizem ser cristão, não tem como nós ter uma vida transformada que os outros possam dizer alguma coisa de nós. Então Paulo está dizendo assim no versículo 12: eu não preciso recomendar minha voz novamente, vocês me conhecem, vocês sabem da minha idoneidade, da minha integridade, do meu caráter. Mas esses que estão no meio de vocês, esses falsos mestres, eles ultrajam no meio de vocês com aparência, mas na verdade são pessoas que aparentemente parece que é, mas não é. Então eu
que estou sendo colocado em xeque por eles, vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou. Então, neste caso, queridos, quando se tem temor, nós não dependemos dos elogios dos homens, não há necessidade, não é verdade? Mas devemos ser o exemplo deles. Então, aqueles que não têm uma vida transformada, como eles vivem na aparência, eles precisam ser aplaudidos pelos homens. Eles necessitam chamar a atenção de tal ponto que alguém venha aplaudir e dizer: não, esse é um homem de Deus, esta é a mulher de Deus. Mas quem tem temor de Deus, o seu próprio exemplo fala por si só. A sua integridade fala por si só. O seu bom perfume que você exala de Cristo fala por si só. Você não precisa ser aplaudido para que o seu ministério seja aceito. Não é necessidade. A sua vida em si, a sua prática de vida cristã em si, já é a sua identidade cristã. Correto? Paulo, diferente dos seus opositores que tinha carta de recomendação, está lá em 2 Coríntios 3 e 2, eles viviam de tal maneira, Paulo vivia de tal maneira, queridos, que ele não precisava de carta de recomendação. Se você voltar um pouquinho lá, na segunda carta aos Coríntios 3 e 2, você vai ver que aqueles falsos mestres, eles tinham carta de recomendação da igreja de Jerusalém. Paulo não tinha. Mas não é porque Paulo não tinha carta de recomendação que Paulo não tinha o ministério aprovado por Deus. A vida de Paulo, o exemplo que Paulo vivia, era a sua credencial. Não era apenas algo aparente, não era algo simplesmente demonstrativo. Não. O caráter de Paulo estava nos seus atos, nas suas atitudes, nas suas obras, na glorificação do Senhor na sua vida. Enquanto aqueles outros não, eles mostravam que eram ministro pelas credenciais. Olha, está aqui minha credencial, você está vendo que está aqui. Tá, mas você tem vida com Cristo? E é o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. As pessoas, infelizmente, elas querem mais aparecer do que deixar Cristo aparecer nela. Foi o que João disse, que eu diminua e que Ele cresça. Quando as pessoas elas querem aparecerem mais do que Cristo, elas estão buscando a sua própria glória, e esses falsos mestres estavam buscando a sua própria glória. Paulo não, Paulo dizendo assim: se vocês quiserem gloriar-me, o meu ministério, amém. Mas não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que o Evangelho de Cristo vos alcance, que este Evangelho vos transforme, que este Evangelho vos mude. É isso que Paulo estava preocupado. O versículo 13 diz assim: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Ou seja, olha que ponto aqueles falsos mestres chegou. Eles diziam que Paulo estava louco. Tanto é que Paulo, no capítulo 11 nessa mesma carta, Paulo diz: tomara que vós suportasse um pouco a minha loucura. Então Paulo, ele entendia que aqueles falsos mestres vendeu a imagem de Paulo, que Paulo era um louco, que Paulo era um débil mental, que Paulo tinha se convertido, mas tinha ficado doidinho da Silva. Então Paulo, no capítulo 11, fala assim: tomara que vocês suportassem um pouco mais da minha loucura. Então, mesmo
quando Paulo estava em Atos capítulo 26 e 24, quando aquela autoridade estava entrevistando ele, e Paulo começa a pregar de uma forma poderosa, e ele manda Paulo parar, porque Paulo estava quase persuadindo a ele, e ele diz para Paulo que as muitas palavras estavam fazendo Paulo delirar. Paulo estava louco, mas na verdade Paulo não estava louco. A loucura de Paulo em deixar tudo para servir a Cristo constituía uma profunda lucidez. Para alguns, Paulo era louco, mas ele diz que a cruz de Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, você sabe que a igreja estava numa região, a igreja estava em Corinto, o berço da filosofia, e para eles era uma loucura alguém crer que o Salvador que estava pregado numa cruz pudesse salvar alguém. Se você for analisar com a razão, você pode até pensar como os gregos: peraí, como assim? O meu Salvador está pregado numa cruz e ele é Salvador? Então Paulo diz: a loucura da cruz, a pregação da palavra da cruz é loucura para os que perecem. E na verdade, se você for analisar a razão, parece loucura mesmo. Como é que alguém que está pregado numa cruz é o Salvador do mundo? Mas para os que crerem, para os que são salvos, é o poder de Deus. Foi o que o ladrão da cruz percebeu quando ele viu em Jesus, que Jesus não era só Salvador, Jesus era o Rei, que Jesus tinha um reino. E ele disse: Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. É por isso que Paulo diz lá, nas cartas aos Coríntios mesmo, irmãos, que a sabedoria, ela é dada aos simples. A verdadeira sabedoria é dada aos simples, porque às vezes não tem como você entender isto pela razão, senão pela fé, correto? E aí, o segundo motivo que fazia Paulo de progredir no seu ministério, o primeiro era o temor a Deus, e o segundo era o amor de Cristo derramado em nossos corações. Olha o versículo 14: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando a nós assim, que se um morreu por todos, todos, logo todos morreram. Esse era o segundo fato determinante que motivou Paulo em deixar tudo para servir a Cristo, correto? Então, esse amor que nos constrange, irmãos, esta palavra constrange, no original ela quer dizer segurar junto, ou segurar com firmeza. A palavra descreve pessoas que são afligidas com várias dores. O amor de Cristo não nos deixa escolha a não ser viver a nossa vida para Ele. Então, este amor que nos constrange, esse constrangimento deste amor é gerado em nós a ponto de não termos escolha, não temos outra opção a não ser anunciar que Ele morreu por todos e ressuscitou por todos, para que todos possam viver uma vida não mais para si, mas por aquele que morreu por todos. Então essa segunda motivação do apóstolo agora é este amor que nos constrange. Espera aí, se Jesus, sendo inocente, sem pecado, morreu, sofreu, morreu, e eu agora estou experimentando este amor, eu agora estou vivendo uma nova vida, uma nova criação, eu agora estou vivenciando este amor, o pacote deste amor, e eu não vou fazer nada, e eu não vou me mover, e eu não vou compartilhar, eu não vou anunciar, eu vou guardar só para mim, eu não vou me constranger por alguém que me amou
por alguém que sofreu por mim, para pagar a minha dívida, para me justificar, para me salvar. Então agora eu não vou fazer nada por isso. É isso que Paulo está querendo dizer. Este amor nos constrange. E muitos estão ficando na inércia. Muitos não querem aflorar este bom cheiro que Ele nos deu, de anunciar a Cristo. Então Paulo está defendendo o seu ministério, dizendo para os falsos mestres, viu? Se vocês anunciam o Evangelho por vanglória, vocês anunciam o Evangelho por dinheiro, mas eu anuncio o Evangelho por temor a Ele, por amor a Ele. Eu anuncio esse Evangelho porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei aonde Ele foi me buscar, eu sei a obra que Ele tem feito em mim, eu sei a transformação que Ele fez em mim, porque eu mesmo era um perseguidor da igreja. Eu mesmo castiguei alguns, persegui alguns, agora Ele me salvou. Então eu prego o Evangelho, no seu Evangelho, não é para minha vanglória, mas é para a glória dEle, é para o louvor dEle, e para que tantos outros também sejam alcançados por este amor. Olha o versículo 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Ou seja, meu irmão, você não vive para você, você não vive para você, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Para quem é que você vive? Você vive para si? Você vive para você? Não. Você vive para Ele, você vive para a glória dEle, você vive para o louvor dEle, você vive para anunciar as boas novas dEle, você vive para dizer que Ele salva, que Ele perdoa, que Ele restaura, que Ele tem interesse de salvar a todos. Não tem como, meus irmãos, viver um Evangelho sem influenciar. É isso que Paulo está dizendo. Eu não posso me calar, eu não posso me esconder. Olha a tamanha obra que Ele fez por mim. E ai de mim se eu não anunciar o Evangelho de Cristo. Ai de mim se eu não pregar as boas novas de salvação. Olha como ele defende esses falsos mestres. Olha como ele tapa a boca desses falsos mestres. Eu sei que vocês estão aí na igreja de Corinto querendo a lã. Eu sei que os interesses de vocês são outro, mas o meu interesse, o que me move, o que me conduz, a motivação do meu ministério é o amor de Cristo que me constrange. Ele continua. Cristo morreu para nós andarmos com Ele, viver para Ele. E isso, queridos, é serviço e não é ser visto. Tem diferença. Serviço é uma coisa, ser visto é outra coisa. Os falsos mestres queriam ser visto. Paulo estava servindo, fala de serviço. Glória a Deus. Ele morreu para nós não vivermos uma vida egoísta e centrada em nós mesmos. Não foi para isso que Jesus morreu, não. E quantos não têm feito assim? Não é verdade? Quantos não têm feito o Evangelho o seu império? Quantos não têm feito o Evangelho uma rampa de sucesso, de glória? E não é esse o objetivo, querido. Você não deve ser visto, Cristo deve ser visto em você. As pessoas precisam ver Ele em nós, as pessoas precisam glorificar Ele em nós. Puxa vida, como Deus mudou sua vida, como Deus transformou a sua vida, como você agora é uma nova criatura. Quem te viu e quem te vê, como você mudou radicalmente.
Não somente o estereótipo, mas você mudou radicalmente internamente. As suas palavras agora é diferente. A sua conduta é diferente. A sua moral é diferente. É isso que ele está querendo dizer para nós. Aí no versículo 16, ele diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Antes conhecíamos a Cristo pela razão ou por intuição. Quem não conhece a Cristo desse jeito? O mundo inteiro. Todo mundo conhece o Cristo histórico. Todo mundo sabe que Jesus morreu, ressuscitou. Isso é história, você aprende. Mas não é esse conhecimento que Paulo quer que nós tenhamos dele. Não é este conhecimento. O conhecimento que Paulo quer que nós tenhamos dele, irmãos, é um conhecimento de aproximação, de contato. É um conhecimento de intimidade. É um conhecimento de mudança de rota, é um conhecimento de comunhão, é um conhecimento... Lembra quando Pedro estava por lado de fora, quando Jesus estava sendo interrogado, que ele disse assim: você parece com ele, você fala igual a ele. E é nisto que nós devemos conhecer a Cristo. Não é apenas o Jesus histórico, que está na história, não, isso todo mundo conhece, mas conhecer a Ele, tendo uma vida pessoal com Ele, um encontro pessoal com Ele, uma transformação pessoal com Ele, uma comunhão íntima com Ele, é esse conhecer. Então vamos para o Ministério da Reconciliação, para nós concluir, versículos 17 ao 21, eu vou lendo um a um e já vamos explicando. O versículo 17 diz assim: assim que, observe o tempo do verbo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Cristo morreu, irmãos, para vivermos uma realidade de uma nova criatura. Então, se o cristianismo que nós vivemos apenas muda a roupagem nossa, e nós não temos uma transformação, uma nova vida, se nós não somos gerados novamente, somos apenas religiosos. Portamos uma Bíblia, assistimos os cultos, mudamos as nossas vestes, parecemos que somos cristãos. E não é essa a vontade de Deus. Por isso que Paulo fala que os falsos mestres, eles pareciam na aparência e não no coração. O coração ali está falando de mudança de vida, gerado de novo, transformados. Ou seja, então, Cristo morreu para que nós vivêssemos uma realidade de vida, uma nova criatura. Essa nova criatura que Paulo fala, se refere, irmãos, é uma nova criatura com novos hábitos, é uma nova criatura com novos pensamentos, é uma nova criatura com um novo caráter, é um ser novo. Não deixamos de ser criatura, mas é uma criatura nova. Agora nós somos filhos de Deus. Agora o Espírito Santo gerou em nós, através da fé em Cristo, a filiação de Deus. Agora você não é bastardo e você não é uma criatura comum, você é uma nova criatura, você foi criado de novo, você foi gerado de novo.
Lembra da terça-feira passada que nós falamos do velho homem, que se corrompe a cada dia? O nosso corpo cada dia se corrompe, envelhece, endoece e vai morrer. Mas o homem interior, ele se renova a cada dia. Cada dia que se passa, esse novo homem interior que foi gerado de novo, ele cresce. Ele cresce até chegar à estatura de um varão e de uma varoa perfeita em Deus. Então isso nos indica que, ainda que este corpo vai tombar um dia, este corpo vai envelhecer, este corpo um dia pode ficar enfermo, eu posso até perder alguns membros deste corpo, mas dentro de mim tem um novo homem, que foi gerado à semelhança de Deus, à semelhança de Cristo. Por isso que este Evangelho ele tem poder de transformar, de mudar em nós uma pessoa nova, uma criação nova. Aí o versículo 18 ele diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esta palavra reconciliação, ela quer dizer mudar de forma. Mudar de forma, no contexto geral, mudar de cor, mudar de aparência, mudar de amizade. Neste caso, a ideia é unir duas partes separadas. Correto? Isaías 59:2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, como é que estava a situação do homem entre ele e Deus? Estavam separados. As nossas iniquidades, as nossas inimizades separávamos-nos de Deus. Então, Deus resolve reconciliar conosco. Paulo descreve que Deus restabeleceu suas relações novamente com o homem por meio de Cristo. Então, não é o ofensor que vai buscar reconciliação. Quem ofendeu Deus? Nós. O nosso pecado, as nossas iniquidades, as nossas falhas, os nossos pecados ofendeu a Deus. Então houve essa separação. Então quem na verdade deveria buscar reconciliação era nós. Mas como nós não tínhamos essa condição, nós éramos impotente para isso, então o ofendido, que era Deus, buscou a reconciliação. Olha a nobreza de Deus, olha a nobreza de Deus. Aqui tem um fundamento muito grande para o perdão. Eu só perdoo, eu não fiz nada de errado, quem errou foi ele, quem me magoou foi ele, quem me caluniou foi ele, quem fez isso foi ele, então ele que vem pedir perdão para mim, eu estou certo, você está certo, na verdade você está certo. Mas no Evangelho, lembra que eu falei terça-feira passada? No Evangelho você nunca tem razão. No Evangelho você nunca está certo. O Evangelho é totalmente contrário do que o mundo prega, do que as pessoas acham. Então, se a pessoa me ofendeu, como nós ofendemos a Deus, por que não descer um pouquinho, humilhar um pouquinho e pedir perdão? Buscar a reconciliação. É claro aqui que eu estou fazendo uma aplicação fora do contexto geral, mas assim como Deus buscou a reconciliação sendo nós o ofensor e ele ofendido, isto mostra, irmãos, o amor que ele tem para com as nossas vidas. A reconciliação, irmãos, é um ato de Deus, no qual ele foi atingido pela nossa iniquidade, mas mesmo assim ele quis aproximar novamente do homem. A reconciliação, irmãos, realizada pela cruz de Cristo, é o resultado do amor de Deus. Não foi a cruz que gerou o amor de Deus, foi o amor de Deus que gerou a cruz de Cristo. Entenda uma coisa: não foi a cruz que gerou o amor de Deus por nós, foi o amor de Deus que gerou a cruz por nós. Mas por quê?
que tinha um preço, essa reconciliação tinha um preço a pagar. Estava na lei. O homem que pecar, a alma que pecar, esta alma morrerá. O salário do pecado é a morte, estava na lei, na Constituição de Deus. Agora, para que o pecador fosse absolvido, porque essa palavra ela é jurídica, alguém tinha que pagar o preço. Alguém tem que morrer. Não está dizendo na lei que a alma que pecar morre? E o salário do pecado é a morte? Então essa era a condição para que alguém fosse absolvido. E nós somos absolvidos através do quê? Da morte de Cristo. A reconciliação que veio através da cruz de Cristo, irmão, foi o preço que Deus pagou para que nós pudéssemos desfrutar dessa comunhão novamente com Ele. Olha o versículo 21, depois nós voltamos no 20, olha o 21. 21, desculpa. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Como é que se faz justiça de Deus? Em nós. Cristo foi o nosso substituto. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo pagou a conta, Ele pagou a dívida. Então, todos quantos o recebem e o creem em seu nome, ele se torna filho de Deus. Porque o pecado foi pago, a conta foi paga, a dívida foi paga. Então agora há a condição das duas partes unir-se. Reconciliação é unir novamente, trazer as duas partes opostas e unir novamente. E quem nos uniu em Deus foi Cristo. Cristo morreu, Ele nos puxa de um lado, Ele paga a nossa dívida, Ele paga a nossa conta, a ira de Deus recai sobre Ele, e agora o caminho está livre. Lá em Hebreus 10:19 diz: tenhamos ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que nos consagrou o sangue de Cristo. Então agora nós temos acesso a Deus. Isso chama-se reconciliação. Então este acesso que nós temos a Deus agora, você pode desfrutar de todas as bênçãos que está em Cristo Jesus por parte de Deus. Então agora Paulo vai concluir este assunto dizendo o porquê que ele prega este evangelho. Primeiro nós falamos por causa do temor de Deus, por causa do amor de Deus, mas olha o versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós se rogasse. Ou seja, ele está ali pregando o evangelho, não é um aproveitador. Ele está ali pregando o evangelho, não é por causa do seu status pessoal. Ele está ali como agora ele é atingido por este amor, por esta reconciliação, ele se sente agora obrigado, no dever, como se Deus rogasse, como se Deus implorasse: olha, a obra que eu comecei em você, a obra que eu fiz em você, a obra que eu estou fazendo em você, permita que o mundo conheça. Vai, anuncia, diga que Ele ainda te ama, que Ele ainda quer te salvar, que Ele ainda quer te mudar. É esta palavra que nós temos que pregar, irmãos. Claro, primeiro com a nossa própria vida, com as nossas próprias, o nosso próprio exemplo, e depois, claro, com as palavras e com o Evangelho de Cristo. Então, podemos concluir que Paulo conclui dizendo que por isso que ele é um embaixador, que ele anuncia essas boas novas de salvação. Deus morreu por todos e Ele quer que todos tenham conhecimento da verdade. Está lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele quer que todos tenham conhecimento da verdade, para que
através do conhecimento da verdade, todos venham conscientemente, com a fé, aceitar a Cristo, o qual foi feito por nós, a reconciliação entre nós e Deus. Amém? Então, queridos, semana que vem, permitindo Deus, nós entraremos então no capítulo 6 desta carta aos Coríntios. Eu convido os irmãos a estar de pé e vamos estar orando ao Senhor e rogando a Ele as suas bênçãos sobre cada um de nós. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por Tua palavra, o qual nos alimentou nesta noite, Pai. Sabemos que o Senhor não morreu em vão. O Senhor gerou em nós uma nova criatura. O Senhor gerou em nós uma nova vida, uma nova filiação, Senhor. E hoje nós podemos desfrutar deste benefício glorioso, Pai. Agora nós não estamos mais longe de Ti. Agora, pelo sangue do Cordeiro, nós estamos perto de Ti, Senhor, e podemos desfrutar das mais ricas bênçãos celestiais que o Senhor tem para o Teu povo. Amado Deus, sabemos, Pai, que agora cabe a cada um de nós levar este bom cheiro de Cristo por onde passarmos, Pai, com as nossas atitudes, com a nossa conduta, com a nossa moral, que possamos, ó Deus, aonde chegarmos, influenciar as pessoas, dizermos, meu Deus, do Teu grande amor, das boas novas de salvação. Pai amado, que este temor, que este amor seja a motivação que nos conduza, Pai, a falar de Ti, a anunciar ao Senhor e dizer, Pai amado, que o Senhor está pronto para perdoar aquele que pela fé aproximar de Ti, aquele que pela fé crê na Tua morte, crê na Tua ressurreição. O Senhor é poderoso para transformar. O próprio Paulo era uma prova disto. Era uma prova real, era uma prova viva, que o Senhor pega o homem, ó Pai, no mais obscuro que ele esteja vivendo e faz dele uma nova criatura, faz dele uma nova vida e faz dele um embaixador de Cristo. Por onde passar, ele anuncia esta boa nova, a boa nova de uma nova filiação. Ó Deus, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, que sejamos responsabilizados, Pai, de levar esta palavra, de anunciar esta palavra àqueles que esperam uma nova vida, uma nova transformação, e está na Tua igreja, e pesa sobre a Tua igreja esta grande responsabilidade, Pai, porque nós iremos aparecer e comparecer diante do Teu tribunal, o tribunal de Cristo, e queremos, ó Deus, fazer alguma coisa para Ti, Pai amado, para que o Senhor naquele dia possa se agradar do nosso trabalho e do nosso serviço. Senhor Deus, nós Te pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em o nome de Jesus. Senhor, nos leve em paz, nos guarde e nos livre de todo mal. É o que nós Te pedimos no precioso nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Levanta a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e eterna comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre todos, não só hoje, mas para sempre. Todos dizem amém e amém.